Olá, eu sou Andréa Lins, eu sou nutricionista do público materno e infantil e criadora do método NutriKids, um método que ajuda estudantes de nutrição e nutricionistas a alavancarem na sua carreira de nutrição materna e infantil. Bom, hoje, como última live do ano, eu deixei vocês escolherem o tema desse encontro e me solicitaram, já vem de tempos, esse pedido para falar sobre seletividade alimentar. Nós vamos falar o que faz uma criança parar de comer determinados alimentos. E isso é um motivo muito grande de muitos pais procurarem uma nutricionista infantil, né? Nutri, meu filho não come, Nutri, meu filho recusa tudo, Nutri, eu faço tudo com muito amor e carinho e o meu filho não quer comer, Nutri, eu não sei mais o que fazer. Isso é comum e esperado de algumas fases da vida da criança, mas muitas vezes a gente não pode deixar isso acontecer naturalmente e não fazer nada, porque quanto mais a gente fica assistindo de camarote essa seletividade acontecer, mais a gente pode fazer com que lá na frente a criança fique realmente seletiva. Porque muitas vezes no início essa seletividade é o esperado da idade, né? Mas isso vai aumentando, daqui a pouco a gente tem uma criança de 7, 8 anos que só come alimentos que dá para contar no dedo. Então é importante a gente enfatizar esse tipo de atendimento que hoje é o que eu mais atendo no consultório. Divide um pouco com introdução alimentar e seletividade alimentar. Eu estou nesses dois nichos muito fortes, muito recorrentes, mas a seletividade alimentar está cada vez aumentando mais a demanda. É o público que eu venho me apaixonando muito, é um público que eu venho estudando e me dedicando, e eu digo que não adianta estudar, é na prática que a gente aprende a lidar com esse público. Sejam muito bem-vindas, Nutris, que estão entrando. Hoje o nosso assunto é seletividade alimentar. Eu até não deixei nos comentários. Fiquem à vontade para fazendo perguntas conforme eu for falando do conteúdo que eu preparei para vocês, tá? Então, seletividade alimentar. Deixa eu ver se foi. Sejam todos bem-vindos. Então tá, hoje eu trouxe para vocês o meu amiguinho que eu uso muito nas consultas de seletividade alimentar, que é o Sr. Batata, que a gente já ouviu e viu em alguns desenhos. Boa noite, Joelma! Joelma, que é aluna do método NutriKids, está preparando uma oficina para crianças seletivas, né? E ele que vai nos ajudar hoje na nossa live para a gente entender o que é a seletividade alimentar e como as crianças veem os alimentos, tá bom? E claro que, como eu sempre falo, eita que seu batata caiu, como eu sempre falo, a melhor ferramenta para trabalhar com crianças seletivas é os alimentos, né? Então eu sempre tenho alimentos na consulta, indico muito que vocês tenham sempre alimentos na consulta, porque é na prática, é a criança pegando ou não pegando um alimento que a gente vê a gravidade dessa seletividade alimentar. Me fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas hoje no Story. Quando que a gente sabe que os pais precisam de ajuda de profissional, né? E na verdade não se tem um parâmetro de que a criança come tantos alimentos, menos que isso precisa de um nutricionista, né? A criança tem nojo disso, daquilo, precisa de uma terapeuta ocupacional ou de uma psicóloga. Na verdade, eu sempre falo para os pais, hoje, boa noite, Fátima. Eu sempre falo para os pais que vêm à procura, né, de auxílio nessa seletividade, que a gente precisa trabalhar com a criança essa reaproximação dos alimentos. Muitas vezes não é nem por causa da saúde dela, né? Porque até os estudos mostram que as crianças se tornam seletivas, mas a maioria delas crescem e se desenvolvem conforme o esperado. E é o que eu vejo aqui em consultório. Muitas das que eu conto nos dedos o que comem, elas estão dentro da curva de ganho de peso, dentro da curva de crescimento, os exames delas estão ótimos, então muitas vezes elas se equilibram. Como a gente não sabe, né? Foge de tudo que a gente aprendeu
na faculdade. Mas por que a gente faz o trabalho no consultório? Por que a gente faz a parte lúdica com os alimentos? Por que a gente reaproxima essas crianças dos alimentos? Para ela ter vida social. Para ela não ser aquela criança que sai com os amiguinhos e percebe que ela não faz parte daquele contexto, porque os amiguinhos saem para comer pizza, os amiguinhos saem para comer cachorro-quente, e aquela criança não come nada disso, ela só quer um macarrão seco na manteiga, como eu tenho um paciente que é assim, só aceita o macarrão na manteiga e só é o que ele janta todos os dias. Como que vai ser aquela criança que lá na frente vai ter vida social, se tudo é movido à comida? Então, eu sempre falo para os pais que o foco do atendimento nutricional infantil na seletividade alimentar é fazer com que lá na frente a criança tenha vida social. Deixa eu pegar meu senhor Batata que caiu aqui. Tadinho, ele ficou sem cabeça, sem os óculos e caiu os 2 ouvidos. Fica a dica de material lúdico para usarem em consulta, tá? Porque aqui eu trabalho com as crianças os sentidos, que eu já vou ensinar pra vocês como. Então vamos lá, vamos começar do começo. O que acontece? Criança, bebezinho, vamos começar com o bebezinho, né? Bebezinho que começa a comer aos 6 meses, eu digo que bebê aceita tudo. E é basicamente isso, alguns têm mais resistência, alguns comem mais fácil todos os alimentos ofertados, mas de praxe, bebê aceita o que a gente der. E isso dura até 3 anos. Até 1 ano, desculpa. Isso dura até 1 ano. Quando chega próximo de 1 ano, a seletividade alimentar começa. Tem o seu início, né? O terror das mães, né? Que se dão, né? Muito para a criança, fazem de tudo para a alimentação da criança. E aí a criança começa a recusar. O que acontece com 1 ano de idade? Diminui a fome da criança, né? Porque a criança está crescendo menos, a criança está ganhando menos peso e ela tem naturalmente menos fome porque o corpo dela não precisa mais de tanta energia para se desenvolver. Então, próximo de 1 ano é normal e esperado que se inicie a seletividade alimentar. Mas muitas vezes não é uma seletividade. Porque o que é a seletividade? É quando a gente conta nos dedos, quando a gente faz uma listinha. Oi, Tamires, tudo bem? Quando a gente faz uma listinha com a mãe em consulta, dica muito legal de se fazer, eu faço bastante isso. E a gente vê que são 7 alimentos que a criança aceita, 10, 15, né? E isso é muito pouco, é uma variedade muito pequena. Isso sim é seletividade alimentar. Né? Na verdade, não se existe um diagnóstico de que a gente tenha que ali pontuar para verificar se realmente a criança é seletiva ou não. Então, geralmente, eu consigo filtrar nisso com essa listinha do que a criança está aceitando naquele presente momento da consulta. Então, com 1 ano, a criança não é seletiva, porque a única coisa que acontece é que diminui a fome. Então, a criança passa a comer menos, ou muitas vezes em algumas refeições não comer, mas geralmente ela continua comendo variedades. Uma coisa ou outra ela vai recusando, mas ela continua comendo bastante coisa, né? Então é importante filtrar quando aparecer um bebezinho de 1 ano se realmente a seletividade, geralmente, estou falando de forma prática, não é, tá? Depois, o que acontece? E não só a fome diminui da criança de 1 ano, né? Mas também ela começa a andar, ela começa a subir as paredes da casa, ela começa a aprender a abrir gaveta. Então tem coisas muito mais interessantes do que ficar sentada numa cadeira comendo. Sejam bem-vindas! Então, com 1 ano é esperado. Depois de 1 ano, qual é a fase que a gente tem que ter muita atenção? 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, 9, 10, 11, 2 anos. É um momento, até 1 ano e 2, é um momento que a gente precisa estar em acompanhamento, né? Que muitas vezes as famílias deixam de vir na Nutri. E isso acontece comigo também, né? Porque eu friso, olha, é importante a gente estar em contato, pelo menos na consulta de 1 ano,
e pelo menos 6 meses depois pra gente ver como é que tá a situação, e eu já vou começar a dar dicas de como evitar essa seletividade alimentar dos 2 anos que a gente já espera que aconteça. E aí a família muitas vezes não volta, por quê? Porque a criança tá comendo tudo. Mas aí bate os 2 anos, ou bate ali 1 ano e 7 meses, 1 ano e 9 meses, eu já... Ixi, a minha bateria tá fraca, qualquer coisa eu boto pra carregar. Eu já espero, né? Deia, socorro, meu filho não quer comer, o que eu faço? Né? Então, é importante evitar essa seletividade, ou mesmo que a gente já saiba que ela vai acontecer, a gente diminui o grau dessa seletividade aos 2 anos. O que acontece aos 2 anos? É muito de questão de personalidade da criança. Oi, Cíntia, tudo bem? Tô cheia de aluna aqui. Oi, Ju. A Ju é minha paciente. Então, com 2 anos, assim, como se batesse o martelo, né? Vou me tornar seletiva, mamãe. Socorro pra mamãe, né? Nutre e me ajude. Com 2 anos, a criança aprende um não, como eu já gravei um IGTV aqui pro Instagram, e ela vai dizer não pra tudo, né? Então, nessa consulta de 2 anos, é importante perguntar pra essa mãe se ela tá dizendo não pra outras coisas. Muitas vezes, vamos tirar o foco do alimento, mãe? Ela tá dizendo não pro pijama que ela sempre usou? Ela tá dizendo não pro desenho que ela sempre assistiu? Ela tá dizendo não pra atividade que sempre fez com você? É porque ela quer usar essa palavra que ela aprendeu, que faz dela uma outra pessoa diferente da mãe e do pai, uma pessoa com individualidade, com personalidade. E aí ela começa a dizer não para todos os alimentos. Quando ela começar a dizer não para os alimentos, a gente escuta como um sim, né? Porque ela vai dizer não até para os alimentos preferidos. E aí você, tudo bem, não quer, bota ali na mesa, oferta, daqui a pouco ela tá comendo. Mas há 2 minutos atrás, ela disse não. Então, a seletividade aos 2 anos não é algo que precisa se preocupar tanto, mas a gente tem que tomar medidas para que ela não continue, né? Porque a criança seletiva de 5 anos, de 12 anos, de 15 anos, como eu já atendi adolescente mega seletivo com 12 anos, que hoje até tá comendo abacaxi, couve, alimentos que ele não comia. Como que ele se tornou seletivo com 15 anos? Foi porque lá, aos 2 anos de idade, quando começou essa seletividade alimentar de forma mais intensa, não se fez nada a respeito, né? A criança foi dizendo não e a mãe foi tirando do cardápio. Foi dizendo não e a mãe foi tirando do cardápio. Então, o não aos 2 anos a gente não deve acreditar de ser verdadeiro. Oi, Thaís! E aí, o que acontece aos 2 anos? Qual é o recado principal que a gente tem que dar aos cuidadores? Primeiro, a autonomia. A autonomia é um dos pilares mais importantes para evitar a seletividade alimentar. Por quê? Deixa eu pegar aqui um talher. Aqui, peguei um garfinho. O que acontece? Esse garfinho não é simplesmente um objeto que o bebê vai conseguir colocar o alimento na sua boca. Esse garfinho é um desafio para ele. É algo muito legal, é radical, né? Ele ter o esforço de pegar o garfinho, de enfincar na fruta. Às vezes a fruta escorrega, ele tem que ir atrás da fruta e enfincar de novo. Às vezes ele tá levando na boca e cai, então ele tem que pegar a fruta na mão. E tudo isso entretém o bebê na alimentação aos 2 anos. Oi, Sol, tudo bem? Tô com saudades. Então, assim, e não só o garfinho, né? Mas aos 9 meses o movimento de pinça e tudo mais. Tudo isso que dá autonomia ao bebê de brincar com a comida, de se desafiar ao comer. Então, o comer torna-se tão legal, tão importante, tão divertido quanto ficar abrindo uma gaveta e tirando as coisas de dentro da gaveta, que é o que ele recém aprendeu a fazer. Então é isso, o comer não pode ser chato para um bebê. É um recado muito importante.
Que bom que vocês estão bem, Sol. Então, esse é um dos pilares, a autonomia. E aí eu expliquei o porquê. E muitas vezes a gente não ouve falar nesse sentido, né? A gente só ouve que é importante dar autonomia, porque ele é um ser individual, né? Ele não é mais bebê, ele já é uma criança aos 2 anos, mas é justamente essa autonomia para ele se divertir ao comer, tá? Outro pilar importante aos 2 anos para evitar a seletividade alimentar é como que tá o momento da refeição para essa criança. Gente, como que vocês vão comer bem e se abrir para alimentos que você não está acostumado mais a comer, a querer provar coisas diferentes que a mamãe fez com tanto carinho, se tem um adulto assim, ó. Come! Vamos, Joaquim, come! Pô, mas eu tô com pressa, eu vou trabalhar, Joaquim, come, vamos! Ah, mas eu vou pegar isso aqui que eu vou enfiar na tua boca, né? Então, assim, aquele momento do comer vai ser um momento de terror para ele. E ele vai começar a associar que toda vez que ele sentar no cadeirão para comer, ele vai sofrer, literalmente ele vai sofrer. Então, um dos pilares muito importantes também para a gente evitar a seletividade alimentar é fazer do momento da refeição, novamente, eu vou dizer, uma diversão. Então, hoje as minhas consultas é basicamente diversão, porque é isso que a criança busca o tempo todo em sua vida. Então, quando ele for para a refeição, a criança, né, o bebezinho, tem que ser um momento legal e não um momento de lavar roupa suja. Se a criança não come, se a criança não prova, se a criança chora, isso é para ser resolvido antes da refeição e não no momento da refeição. Então, se o seu filho está seletivo aí, se você é uma mãe que está me assistindo, ou se você é nutri e atende crianças seletivas, não é momento de brigar com a criança na hora da refeição, tá? Isso é um pilar muito importante. Um outro pilar eu não vou falar todos, porque senão eu vou ficar aqui, né? Tem muito assunto sobre seletividade alimentar, mas eu vou falar um terceiro que é importante também, que esses 3 são os que eu mais foco em consulta. A quantidade. Gente, eu sempre falo o seguinte, essa frase assim, ó, é importante na minha consulta. Mesmo se eu tivesse pós-doutorado em Harvard, né, ou em qualquer faculdade topíssima por aí, eu não saberia melhor a quantidade que o seu filho tem que comer do que ele. Então, quem sabe a quantidade do que a criança tem que comer é a criança. É ela que está sentindo o seu corpo. É ela que sabe o quanto ela está satisfeita ou não. E criança tem isso muito forte. Nós adultos, a gente já perdeu isso há muito tempo, né? A gente já foi em muitos rodízios de pizza, de sushi da vida, né? E a gente já aprendeu a comer por gula. Mas criança come o suficiente para ela, principalmente as mais novinhas. Então, muitas vezes a gente se preocupa não é com a quantidade de comida que a criança está com a variedade. Muitas vezes vem a demanda de seletividade alimentar no consultório e a demanda, na verdade, é que eu acho, eu mãe, eu pai, eu cuidadora, acho que meu filho está comendo pouco. Mas aí a gente coloca eu peço a caderneta da criança, eu vejo o ganho de peso, o crescimento e tá tudo dentro do esperado. A criança não tá ficando doente com frequência. Se tiver exames, os exames dela estão bons. Então, quem somos nós para dizer se está suficiente ou não? Quem tem que dizer é a criança, e a criança está dizendo que está suficiente. E muitas das vezes esse é um pilar importante da preocupação com a quantidade, para que no momento da refeição a gente faça desse momento um terror. Porque o que a gente quer ver? A gente não quer ver a criança comendo 10 opções, a gente quer ver a criança comer aquele prato, sabe, de pedreiro, e poder falar pra amiga, ó, meu filho hoje comeu um pratão, ó, ô saúde, né? Mas muitas vezes ele não precisa daquele pratão, ele precisa disso aqui, ó. E isso faz ele crescer e se desenvolver dentro do esperado pra ele. É importante a gente comparar o nosso filho com o nosso filho, aquele paciente com aquele paciente, e não com o do vizinho, com o paciente que a gente atendeu 1 hora antes, 1 hora depois. Então,
A consulta de 2 anos, muitas vezes, é um momento de conversar sobre vários aspectos importantes da alimentação da criança. E nisso, o que acontece quando os pais saem da consulta? Ufa, a minha preocupação era demais. Quando a mãe relaxa com a alimentação do filho, o filho percebe que o ambiente está muito mais tranquilo, que o ambiente está muito mais agradável e ele começa querer se abrir mais para provar novos alimentos. Quanto mais a gente se preocupa com a alimentação das crianças, menos as crianças se abrem para comer melhor. Gravem essa frase. Então, se a criança é seletiva demais, que eu vejo que falta nutrientes, eu suplemento e deixo a família tranquila e nisso a gente vai trabalhando no tempo da criança. Agora, se eu vejo que mesmo ela sendo seletiva, ela consegue adequar cálcio, zinco, ferro, os macronutrientes, carboidrato, proteína, pra que eu vou ficar enchendo a criança de suplementação se ela tá mostrando que tá bem? E eu vou tranquilizar essa mãe de que, teu filho tá recebendo tudo o que ele precisa. Mas, como eu falei no início da live, a gente vai trabalhar com os alimentos, que ele perca o nojo dos alimentos, que ele queira viver próximo desses alimentos, né? Que tem criança que não quer nem chegar perto dos alimentos por não tolerar. A gente vai fazer todo o trabalho em consultório para quê? Para que ele tenha vida social quando ele crescer. Para que ele possa conviver com os amigos, para que ele possa participar de um jantar, mesmo que ele cate uma ervilhinha, que ele cate uma cenourinha, mas ele vai ter vida social, tá? Então esse é o foco. Falamos dos 2 anos e agora vamos falar das crianças que realmente passou a fase dos 2 anos, a criança, os pais não tiveram orientação, se preocuparam demais, brigaram muito com a criança no consultório, a criança não teve a oportunidade de brincar com o alimento, né? Porque se falava muito no passado, não brinque com os alimentos. E realmente minha avó falava isso, minha mãe falava isso. Por quê? Porque antes a gente não tinha tanta fartura e realmente não dava para brincar com os alimentos. Mas hoje as crianças precisam brincar com os alimentos porque é assim que ela aprende para começar a querer esses alimentos. E eu que tenho 26 não como quase nenhuma verdura, tem jeito? Tem jeito sim. Porque pensa comigo, Amanda, se tem crianças que chegam aqui, eu mostro uma maçã e ela sai correndo, ela quer pegar o rumo para casa dela, porque ela não quer nem chegar perto e no final do acompanhamento, né? Na verdade não existe final de acompanhamento para crianças seletivas, a gente tem que sempre estar estimulando. A criança já está dando beijinho, a criança já está brincando, a criança já está aceitando cortar, lamber. Se a criança tem coragem, você também vai ter, tá? Basta você achar um profissional que atenda adultos, a tia Deia não atende, para te ajudar nesse processo, mas tem jeito sim. Claro que criança ainda está formando o paladar, o seu já está formado, mas acredita no teu potencial que você pode começar a tolerar. Sabe uma dica importante que eu também falo para as mães? Comece com pouco, né? Não dê um brócolis, por exemplo. Ao invés de você colocar um cacho de uva na frente da criança, coloque uma uva, ou metade de uma uva, né? O ideal é metade de uma uva para as crianças menorzinhas, para elas não engasgarem, tá? Mas não comece com um macro, comece com um micro. Ao invés de um tomate enorme, um tomatinho cereja, né? Assim a gente cria mais coragem. Tem uma quantidade de vezes para oferecer um alimento rejeitado pela criança? Não tem. Sabe por quê? Até nós, quando nós somos adultos, às vezes a gente resolve viajar, a gente vai para uma cidade diferente, a gente se empolga e prova um alimento que lá atrás a gente falou, detesta esse alimento. O que acontece? A gente pode aprender a gostar com 47 anos. Né? Então, criança é a mesma coisa. Quanto mais a gente ofertar, melhor. Mas a gente não vai ser aquela chata que todo dia vai ofertar cenoura se ele já falou pra mim que não quer cenoura. Mas a gente vai lembrá-lo cada uma vez por semana, cada 15 dias, que a cenoura existe e que tem a possibilidade dele comer se ele quiser. Você gosta do método BLW? Eu amo o método BLW, que é um método de introdução alimentar, inclusive para evitar a seletividade alimentar, até porque é nesse método que a criança realmente aprende o gosto das coisas, aprende a não ter nojo dos alimentos,
Porque hoje o que eu vejo com as crianças seletivas é na maior parte das vezes o nojo. E se a criança tem nojo de um alimento, ela não vai comer. No método da BLW, que o bebê ele pega a banana, né? E ele sem a casca, claro, né? Que ele se suja, que ele lambuza aquela banana e passa na cara e dá pro cachorro e passa no ouvido, ele não vai ter nojo da banana, né? Porque a banana faz parte da vida dele, a banana é muito divertida. Minha mamãe me fez perceber, meu papai, que banana é muito legal, né? Por isso que eu gosto muito desse método. Gente, fica aí que eu vou pegar só o meu carregador do celular. Pera aí. Voltei. Então, assim, vai falar das crianças maiores que já estão seletivas. Qual é o raciocínio? Deixa eu só colocar na tomada. Ao vivo é assim. Pronto, está carregando. Qual é o raciocínio do atendimento de crianças seletivas? Vamos lá. Entende que banana é muito diferente de maçã? Olha só, uma é comprida, a outra é redondinha. Uma é amarela, a outra é vermelha, né? Uma é mole, a outra é muito dura. Uma tem um cheiro mais forte, a outra tem um cheiro mais suave. Tá travando ainda? É porque tava com a bateria baixa. Vê se melhorou. Me digam para eu poder continuar. Tá travando ainda ou tá tranquilo? Melhorou. Então tá, é porque eu botei pra carregar. Tá. Então assim, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com uma criança seletiva, a gente geralmente foca em um tipo de alimento. E a gente vai fazer a criança tolerar esse tipo de alimento de forma lúdica, brincando. Quando eu vejo que, ok, a maçã ele já levou próximo da boca, ele já aceitou dar um beijinho, ele já aceitou dar uma lambida. E aí eu começo a pensar em um próximo alimento. Só que entendo, maçã e banana são alimentos totalmente diferentes, como eu já vim falando aqui. Então, se eu vejo que ele aceitou a maçã, eu vou pro quê? Pra maçã verde, né? Porque continua sendo maçã, mas trocamos a cor, né? Porque tudo influencia para uma criança seletiva. Tudo influencia o sabor, a cor, o cheiro, o barulho que o alimento faz, né? Que eu já vou explicar melhor. Aceitou maçã verde, a gente vai para uma pera e assim a gente vai fazendo o caminhar do atendimento dessas crianças, tá? Vamos lá para os sentidos. Aqui eu tenho o senhor Batata. Cadê o ouvido dele? Caiu. Achei o ouvido dele. O outro ouvido tá lá atrás. Ok. Nós temos 5 sentidos quando a gente come. Comer, gente, é essa complexidade que os pais precisam entender e nós profissionais também. Comer é mais complexo do que andar, do que aprender a andar. Aprender a comer é mais complexo do que aprender a andar. Por quê? Para comer, eu uso o sentido da visão. Então, eu preciso, aquele alimento que eu quero comer, ou que minha mãe quer que eu coma, ou que a profissional que está ali me incomodando quer que eu coma, eu tenho que olhar para ele e querer comer. Eu tenho que tolerá-lo, né? Então, eu vou fazer o contrário, eu vou colocando aos poucos, só para vocês entenderem. Tudo bem, eu já aceito, né? Eu olho pro alimento, aquela maçã até que me agrada, né? Poxa, ela é bonitinha, ela tá brilhosa, ela é vermelhinha, até que me agrada. Tudo bem. Só que eu tenho que aceitar tocar nessa maçã. Acho que é aqui. Eu tenho que aceitar tocar nessa maçã.
Porque se eu tenho nojo da maçã, se eu não aceito tocar, como é que eu vou aceitar levar para dentro do meu corpo? Eu não vou levar para dentro do meu corpo algo que eu tenho nojo. É perigoso para mim. Eu tô pensando isso da forma como uma criança seletiva pensa inconscientemente, tá? E aí a gente vai brincando com a criança, vai estimulando, né? A gente tem várias formas de estimular que ela aceite tocar no alimento. Então isso pra mim é um grande avanço, né? O toque. Ela aceitou tocar, tudo bem. Agora eu vou começar a estimular que ela sinta o cheiro desse alimento. Então agora que ela já pega, né? E aí ela pegando a maçã fechada, eu percebo que ela já tá segura, já tá pegando, brincando, usando a maçã como bola, enfim, né? Que nessa hora a maçã não é alimento, é brinquedo. Eu vou começar a cortar essa maçã, porque ela cortada solta mais aguinha do que ela fechada. Eu preciso fazer com que ele aceite também em pegar a maçã cortada, né? Ela pegando e aceitando a maçã cortada, eu vou começar a estimular que ela sinta o cheiro dessa maçã cortada. E aí, nisso, a gente vê se a criança ela tem esse sentido olfatório muito aguçado, porque muitas crianças seletivas não comem variedade de alimentos porque ela sente o cheiro muito forte de tudo. Então é muita informação para ela. Eu tenho pacientes seletivos que a mãe refere assim na consulta. Quando eu começo a fazer comida, ela já sai da cozinha, ela já sai da sala onde vai o cheiro, ela vai brincar lá longe. Porque ela não suporta sentir o cheiro do que eu tô fazendo. Como é que ela vai suportar? Comer, né? Levar pra boca e levar pra dentro do corpo. Então a gente precisa trabalhar o cheiro e fazer com que ela tolere o cheiro. E aí, por último, levar a boca, né? Que aqui o seu batata já tem a boca. Como que a gente faz uma criança seletiva levar um alimento para a boca? Deixa eu pegar aqui um animalzinho, peraí. Que aí vocês vão entender o que eu tô falando. Eu tenho aqui vários animais pra gente brincar. Pode ser esse aqui, ó, um grilo. Um grilo ainda é fofinho, né? Deixa eu pegar um alimento mais... Eu sempre gosto de usar barata, mas pode ser isso aqui, ó. Acho que é um besouro, né? O alimento que a criança não aceita, que não tolera, que não quer pegar, que não gosta de sentir o cheiro, que não se sente à vontade de colocar pra dentro do corpo dela, é como se fosse um animal pra gente. Porque a gente não come isso aqui, né? A gente não come besouro. Nós brasileiros, né? Porque tem países que comem. A gente não come grilo, apesar de ser muito proteico, né? E aí é legal a informação aqui. Então está se falando muito de usar insetos na alimentação, cada vez mais, né? Porque os insetos não prejudicam o ambiente, são ricos em proteína, né? Enfim. Mas você comeria um grilo? Alguém aqui que está assistindo já comeu um bichinho desse quando viajou? Ou coloca aqui se você comeria um grilo, por ser proteico, porque faz bem para a saúde. Tá travando ainda? Melhorou? Me avisem para eu continuar. Então, a galera tá falando aí que não comeria. Mas assim, ó, é saudável. Faz bem pra pele, pro cabelo, né? Filho, você tem que entender que faz bem pra tua saúde. Então, assim, não adianta a teoria pra uma criança. Se ela não quer comer, ela não quer comer, né? Então, tudo que ela recusa, pra ela é como se fosse um inseto, um animal, qualquer outra coisa que não tá na nossa rotina alimentar. Esse alimento também não tá na rotina alimentar dele. Então, quando a gente começa a querer estimular novos alimentos, vou usar a maçã, que é que eu tô usando aqui.
não comeria tantas formas de se obter proteína? Pois é, mas será que daqui 20 anos isso não vai mudar? Porque as coisas, pelo jeito, tá cada vez gente comendo menos carne e já tem até salgadinho. Não sei se vocês assistiram nesses programas de empresários assim que patrocinam produtos que vão sair assim, e tinha um cara vendendo salgadinho de grilo. E aí os tubarões que falam, né? Eles quiseram patrocinar a ideia do cara porque é o futuro. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, que a gente tá falando da maçã. Como é que a gente vai colocar a maçã na vida dessa criança? Primeiro, a maçã precisa estar sempre... Cadê o senhor Batata? Visível para a criança. A criança tem que olhar e saber que faz parte da vida dela. Então, a maçã vai ficar lá no fundo da gaveta, né? A maçã vai ficar na cesta de frutas e no alcance da criança. Ou melhor ainda, a maçã vai ficar na caixinha de brinquedos, né? Assim, por alguns minutos, por algumas horas, né? Pra deixar ali vários alimentos, porque isso chama barata, rato, né? Que a gente não tá afim de lidar. Que não tem SBP que mate, né? Então, assim, tá vendo que a criança tá brincando ali de casinha, tá brincando de carrinho? Coloca uma maçã ali no meio, se é a maçã que você quer começar a estimular. Deixa a criança carregar a maçã com o carrinho, deixa a criança dar a maçã para a boneca, sem foco no comer, né? Quando eu atendo uma criança seletiva, eu falo para a mãe, para o pai, que eu quero que ela coma uma fruta daqui a 5 anos. Então, assim, sem expectativa, porque as nossas expectativas não vai... Voltou. É porque aqui tá o tempo. Estão me ouvindo? As nossas expectativas não vão mudar em nada a evolução do quadro dessa criança seletiva, tá? Então, assim, ok, ela já tá vendo e tal. E aí, nisso, ela brincando, ela vai também estar tocando. Mas em nenhum momento eu fui lá e falei, toca nessa maçã. Não, quando ela viu, ela tá tocando. Mas eu vou dizer pra vocês que eu fico assim, às vezes, 2 meses, 3 meses pra uma criança aceitar tocar em um alimento, tá? Então, e aí a criança aceitou tocar, como é que a gente vai fazer pra que ela queira trazer pra perto da boca? Porque assim, uma coisa é brincar no carrinho, né? Tem uma distância de pelo menos 1 metro da minha boca. Quando essa nutri doida, né, quer que eu sinta o cheiro e diga o que eu achei, olha pra onde que eu tenho que trazer. Pra perto da minha boca, do meu rosto, né? E eu jamais traria um grilo pra perto do meu rosto, né? Então, ainda a gente tem que construir essa confiança e segurança. E às vezes é num momento assim de brincadeira. Tá ali brincando, vamos ver esse cheirinho, vamos, corre, anda que a gente tem que brincar de outra coisa agora. É assim, sabe? E aí daqui a pouco ela sente cheirinho, então quando você viu, ela levou pra perto da boca. E aí, depois que ela sentiu o cheiro, ela não demonstrou estar com dificuldades em sentir esse cheiro, a gente estimula que ela leve na boca. Mas a gente não fala pra uma criança seletiva, prova! Só um pedacinho. Experimenta. Como você vai saber se não vai gostar? Se você não experimentar. E aí eu digo pra vocês, prova. É só um pedacinho. Como você vai saber se você não experimentar? Deve ser tão crocantinho, né? Então assim, não adianta. Tem que partir da criança querer levar até a boca. Tá? E às vezes a gente faz armadilhas para que isso aconteça de forma mais rápida. Então assim, você só vai levar um grilo para tua boca se você se sentir segura para isso. A criança só vai levar uma maçã para a boca se ela se sentir segura para isso. Então é como se fosse um relacionamento, né? A gente conhece um carinha na balada,
Aí a gente vai lá, começa a flertar, né? Então a maçã lá na cesta de fruta, ela tá flertando, né? Ó, aquela maçã, né? Tá com cara boa, mas não quero não. Daqui a pouco a gente tá trocando o WhatsApp, né? Se conhecendo. Daqui a pouco a gente tá no nosso segundo encontro, terceiro encontro, no quarto encontro a gente pega na mão, né? Só que não, hoje os dias estão mudados, mas vamos fingir que é assim ainda. A gente pega na mão do par que a gente achou na balada. Daqui a pouco a gente vai pro rola, daqui a pouco a gente namora, ou depois disso, enfim, a ordem vocês decidem. Daqui a pouco, depois de anos namorando, a gente casa. Então, pra criança colocar a maçã na boca, ela precisa chegar no casamento, né? Quando ela decide colocar na boca, ela mastiga e vê que aquilo é bom e engole, é um casamento. Mas quantos anos a gente demora pra casar? Né? Eu fui pedida em noivado essa semana, então a gente tá há 3 anos namorando. Então, eu dou um tempo de 3 anos, né, pra criança se relacionar com a maçã até resolver casar. Então, é esse o exemplo que a gente tem que dar em consulta para os pais entenderem que não adianta ter pressa. E aí, chegou no momento que ela decide trazer pro nariz, né, e tal, como é que a gente vai estimular que ela leve na boca? Dá um beijinho, né? Porque dar um beijinho, quando eu dou um beijinho, eu não abro a minha boca, nada entra na minha boca. O ato de dar um beijinho é eu encostar alguma coisa no meu lábio e só. E aí a gente estimulando, dá só um beijinho. Às vezes a criança se sente à vontade para dar um beijinho depois de muito relacionamento. E aí a gente pede, agora lambe os teus lábios e veja o que você achou desse sabor que ficou. E aí o sabor é muito mais leve, né? Quando a gente dá um beijinho na maçã, por exemplo, cortadinha, façam isso em casa, deem um beijinho na maçã cortadinha, os lábios vão ficar docinhos, mas ainda a criança não sentiu a textura, né? E muitas vezes é a textura que incomoda a criança, mas ali ela já tá aceitando um namoro, né? Começando um namoro. A criança aceitou dar um beijinho, a gente vai para um passo maior, vamos dar uma lambidinha? E aí a criança tem que abrir a boca para lamber. E esse ato de abrir a boca, ela tem que estar muito segura, tanto com o alimento em si, quanto com quem está fazendo isso com ela. Por que as crianças muitas vezes aqui no meu consultório se abrem mais do que quando chegam em casa? Porque aqui elas sabem que eu não vou forçar em nada, que eu vou respeitar o tempo dela. Se ela quiser parar no beijinho e ela não quiser lamber, é isso que a gente vai fazer. Ela vai dar um beijinho e não vai lamber, né? Então ela se sente segura para daqui na próxima consulta ela lamber. Então ela lambeu, né? Ela abriu a boca, ela passou a língua, isso para ela foi muito forte. É a mesma coisa que a gente lamber um grilo, né? E aí, quando a gente for chegar no realmente morder, eu jamais vou pedir que ela morda a maçã, assim como ela tá. O que eu vou fazer? Eu vou brincar com a criança de picar a maçã bem pequenininha, vários pedacinhos, né? E um desses pedacinhos, se ela se sentir segura, ela vai colocar na boca. Ou muitas vezes eu corto a maçã em filetinhos e aí peço para ela morder e soltar, né? Porque quando a gente coloca um pedacinho, ela geralmente se sente na obrigação de engolir. Se a gente faz um filetinho, ela tem que morder e soltar, né? Então, ela já chegou a abrir a boca e levar para dentro da boca. E aí, assim, a gente vai progredindo até que ela se sinta segura, né? Que ela resolva realmente casar com a pessoa, aceitar o pedido de noivado e queira botar na boca, mastigar e colocar para dentro do corpo dela. E aí, daqui a pouco vai ter bodas de ouro, bodas de diamante, e esse alimento vai ser um dos preferidos dela. Quanto tempo isso vai durar? Não sei, não depende de mim enquanto profissional, não depende dos pais que estão ali trabalhando e incentivando também em casa, e não depende da criança, porque agora é importante dizer
que seletividade alimentar não é só de nutricionista. Muitas vezes eu preciso da psicóloga, né? Porque a psicóloga, ela vai trabalhar as emoções da criança perante o alimento. Então assim, ó, vou pegar aqui os bonequinhos de emoções da Paty, que é a psicóloga que trabalha aqui comigo. São várias emoções a ser trabalhadas, né? Por exemplo, a raiva. Se a minha mãe sempre brigou comigo para que eu comesse a maçã, o que eu sinto da maçã? Raiva. Eu olho para a maçã e lembro do sentimento de raiva. Então eu não vou me abrir para esse alimento porque ele me faz mal. Eu me sinto mal olhar para ela. Ou será que ele é um alimento que sempre esteve presente? E aí entra a psico para transformar esse sentimento aqui nesse sentimento aqui perante a maçã. Então ela vai fazer o trabalho da psicologia infantil, né? Para registrar novamente essa maçã como um alimento que me faz feliz, ou que tem o potencial de me fazer feliz. E ali eu tenho as outras emoções, o nojo, né? O assustado, o triste. Então são todas emoções que envolvem os alimentos. Então não é só esses processos que eu falei. Quer ver um exemplo? Uma vez eu perguntei para a mãe de uma criança seletiva se ela lembrava de algum alimento que na infância dela, da mãe, trazia raiva ou nojo, que a mãe dela ou vó forçou que ela comesse. E ela me falou uma tal de vitamina de peixe, que vinha numa garrafinha assim rosa e que ela tinha que tomar essa tal de vitamina de peixe. Qual é o alimento que ela não tolera hoje, que ela não quer comer, que ela não quer ver de jeito nenhum, que ela tem assim, ó, raiva do alimento? Peixe. Ela tinha potencial de gostar, né? Afinal, ela não era seletiva. Mas foi tanta emoção ruim em cima daquele gosto e daquele cheiro que ela não quer mais saber de peixe e provavelmente ela vai passar o resto da vida dela sem querer saber de peixe. Vocês têm algum alimento, vocês que estão aqui assistindo, que lembra na infância de vocês algum sentimento ruim, né? Ou emoção de Scott? O que é isso? Nunca ouvi falar. E também existem alimentos que só nos trazem felicidade. Quais são eles? Chocolate, brigadeiro, bolacha. Por quê? Por que a criança olha para esse alimento e se sente feliz? Será que é por causa só do gosto? Com certeza o gosto incentiva. Ah, é a vitamina de peixe. Ah, entendi. Ah, então tá. Agora eu já sei falar para dar um exemplo. A cebola. E aí que tá, Amanda? Você que já falou aqui que não gosta muito de vegetais. É importante também, tanto para criança quanto para adultos, verificar o que não gosta na cebola. Porque o que acontece? Muitas vezes pode ser só o cheiro, e aí é difícil disfarçar o cheiro da cebola, mas às vezes é a textura, é aquele croque, croque, croque que a cebola faz na boca. Como é que a gente disfarça ou tira de vez essa textura? Processando, né? E aí a gente consegue temperar tudo com cebola porque não vai ter textura. Muitas vezes, deixa eu ver o que mais. É a cor, né? Criança é muito de olhar a cor, né? Muitas vezes eles têm preferência de cores. Eu também tomei emoção de Scott, é o nome dessa vitamina, daí óleo de peixe de bacalhau. Eu também tomei na infância. Meu Deus, graças a Deus minha mãe não me deu isso. Mas ela dava com leite condensado e biotônico Fontoura, acho que por isso não tinha raiva. Eu tinha dificuldade na infância, mas hoje eu não consigo lembrar de nenhum alimento. E aí a gente tava falando de chocolate, né? Por que criança geralmente aceita muito bem chocolate e é muito feliz e tem um relacionamento muito bom, obrigada, com o chocolate? Em que contexto que a gente dá o chocolate para criança? Ou é no shopping,
né? A gente tá ali passeando, daí a criança come ali uma comida gostosa, sobremesa, chocolate, bala, pirulito. Ou é na casa da avó, né? Num final de semana. Ou é quando tá todo mundo em casa vendo filme, então come pipoca de chocolate. Geralmente, gente, o chocolate está em contextos muito legais, muito felizes. E lembra que eu falei no início da live que criança busca o quê? Diversão. Chocolate me lembra felicidade, me lembra momentos bons, me lembra recordações boas. Geralmente eu tô perto da minha mãe, da minha avó, do meu primo, tá todo mundo rindo, tá todo mundo brincando. Eu amo chocolate, né? Então chocolate é um contexto de paz. Brócolis, toda vez que esse maldito aparece na minha vida, a minha mãe briga comigo, meu pai briga comigo, meus pais brigam entre si, tem choro, tem batida de porta, daqui a pouco minha mãe me empurra aquele brócolis. Parece que é assim, quando aparece o brócolis aparece o terror, eu não entendo o que ele traz junto dele, né? A criança pensando, brócolis no contexto de terror. Então basta a gente igualar, né? Colocar o brócolis no momento de diversão, no momento de alegria. Como é que a gente faz isso? A gente dá o brócolis pro dinossauro na hora que a criança tá brincando. Vamos ver o que vocês estão falando. A cenoura eu gosto crua e não gosto cozida. É exatamente isso, Amanda. E com criança a gente também tem que ficar descobrindo isso. Porque muitas vezes a seletividade começa com 2 anos e a criança ainda não sabe se expressar tão bem, e a gente tem que ficar adivinhando. Um dia a gente oferta a cenoura de purê, outro dia a gente faz ralado, outro dia a gente coloca a cenoura no omelete, outro dia a gente faz um arroz com cenoura e vai vendo de que forma que ela aceita melhor. Não quer dizer que ela não gosta de cenoura, né? E aí você precisa descobrir isso com a cebola, que é o seu terror na comida. Chocolate é uma dificuldade para comer pouco, exatamente. Eu lembro do brigadeiro. O brigadeiro foi minha comida de infância, eu sempre falo por aqui. Em que contexto que eu estava comendo brigadeiro? Todos os dias à noite, onde sentava eu, minha mãe e meu irmão para ver novela. Então brigadeiro não é só o gosto, né, que eu gosto, é o que o brigadeiro me faz lembrar. Deia, com que idade a criança começa a ficar mais seletiva? Ela pode começar comendo tudo e ir ficando seletiva? Sim, Sol. Depois, se você quiser, você volta no início da live, porque eu expliquei desde 1 ano o que acontece, depois com 2 anos, tá? E depois, essa última etapa que você pegou aqui é quando a criança já tá seletiva de vez. Mas sim, é exatamente isso, né? Só pra rever aqui, dos 6 a 1 ano o bebê aceita de tudo, a partir de 1 ano começa a ficar mais seletivo porque a fome diminui, né? Lá para os 2 anos ele descobre o não quer dizer não para tudo e a gente aceita esse não. E se a gente não contorna isso, o não vai ficar para sempre e a criança vai realmente ficar seletiva e vai trazer trabalho para a Deia, tá? E aí assim, uma criança geralmente ela não fica seletiva da água pro vinho, né? De um dia pro outro, ela começa a ficar seletiva. Um dia recusa uma coisa, aí a gente não compra mais, não oferta mais, não tenta de outras formas. No outro dia recusa outra coisa e assim a gente vai tirando, não vai mais comprando. Mas aí eu pergunto, a gente compra só pros filhos ou a gente compra para nós adultos também? Porque se ela começa a recusar, mas continua tendo na mesa ali visível, vai ter um dia que talvez ela, poxa, meus pais estão comendo, né? O exemplo também entra como pilar importante. Tem ali na mesa, eu tô vendo, eu tô namorando, eu tô flertando, vai ter um dia que ela talvez queira pegar pra brincar e daqui a pouco quando você vê ela levou na boca, mas porque você continuou comprando, continuou deixando disponível pra criança. Oi Vanessa, suas consultas são mensais? Então, essa é uma pergunta importante. Depende, né? Criança muito seletiva, muito, que eu preciso fazer terapia alimentar, ou seja, trazer o alimento e brincar com o alimento para fazer ela conseguir tocar, conseguir levar para perto da boca, é semanal, tá? Toda semana, aquele horário ali combinado, a criança vem e a gente brinca, tá? Agora, se é uma criança que eu percebo, poxa, é a seletividade ali de 1 ano, é a seletividade ali de 2 anos, basta a orientação para os pais. Em uma consulta a gente resolve muitas coisas e muitas vezes eu falo assim, ó, nem quero mais te ver tão cedo. Resolve aí tuas coisas,
né? Porque não tem necessidade de ficar voltando, né? A gente orienta ali todos os pontos importantes para se evitar essa seletividade. Né? Já falei de alguns, de autonomia, a gente fala de variedade, né? A gente fala de vários pilares e aí não é necessário essa criança ficar voltando, tá? Então, gente, o que eu preparei para vocês era isso. Gostei muito, vocês participaram bastante. Vamos ver se tem mais pergunta. Comigo aconteceu essa questão de exemplo com o jiló. Sempre dizia quando criança que não iria comer nunca. Tinha medo de experimentar. E aí? Tô ansiosa pro final da história. Vamos esperar ela escrever. E, gente, tudo influencia uma criança a querer provar. Às vezes um desenho, né? Não sei se vocês veem, assim, a Luna fala muito de alimentos, já falou de banana, já falou de couve, né? A Peppa também já falou, assim. Então, às vezes a criança tá vendo um desenho e ela nunca quis experimentar e por causa do desenho ela experimenta. Então, começa a também trazer vídeos, livros. Eu tenho vários livros aqui, né? Enfim, não vou pegar aqui, senão vai demorar. Mas que contam historinhas que envolvem alimentos. Por causa da história, a criança se inspira e se encoraja em provar. Um dia, quando eu já era adolescente, minha mãe fez um cheiro tão gostoso que resolvi experimentar e amei. Exatamente. E se tivessem te enchido tanto saco, vamos falar no bom português, né? Enchido tanto saco para você comer esse jiló, você teria raiva desse alimento, né? E mesmo com tanto cheiro gostoso da comida da tua mãe, você não ia querer provar, provavelmente, né? Vê se é isso que aconteceu. A tua mãe aceitou que tu não gostava de jiló, e aí você se sentiu com coragem de provar depois com o adolescente. E aí, só para finalizar, quais são os profissionais que trabalham com criança seletiva? Ainda tá travado ou tá tranquilo? Nutricionista. Voltou, gente? Me avise só para eu finalizar essa live. Exatamente, os desenhos influenciam muito, eles são influenciados para comprar as coisas por causa dos desenhos. Exatamente. Tá. Eu acho que vocês estão me escutando, então eu vou finalizar o assunto. Quais são... Poxa, não acredito que tá acabando, vou ter que falar com a minha internet. Então, me ouvindo, eu posso finalizar a live? Alguém me dá um ok aí pra eu continuar? Oi? Eu vou continuar, gente. Vou acreditar que vocês ainda estão aqui e me ouvindo. Então, só para finalizar, quais são os profissionais que precisam trabalhar com criança realmente seletiva? Que a gente conta nos dedos o que a criança precisa comer. Nutrição, psicologia, como eu já falei, terapeuta ocupacional muitas vezes para aumentar o contato com os alimentos, para diminuir esse nojo e aceitar as texturas também, tá? Pediatra, por quê? E gastropediatra muitas vezes, porque muitas vezes a criança recusa porque tem alergia alimentar, porque tem refluxo, porque tem gastrite, então quando ela come, dói, ela registra que comer dói e ela não se abre para alimentos novos, né? E acho que eu falei todos. E fonoaudióloga também, porque muitas crianças seletivas aceitam uma única textura e é a fono que vai trabalhar essa questão de textura com as crianças. Tá bom? Era isso que eu preparei para vocês. Muito obrigada para todo mundo que participou aqui comigo. Esse tema sempre gera muitas dúvidas. Espero que tenha ajudado. Vai ficar salvo no meu feed e vai pro canal do YouTube depois também. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de ano. Que 2021 seja muito bom para todas vocês e espero que vocês estejam aqui comigo durante o ano inteirinho. Me tragam muitas ideias de lives para eu continuar aqui toda terça-feira às 19 horas conversando com vocês.
Kelly, você amou, meu flor? Então vai lá no curso que tem um módulo inteirinho sobre isso. Que bom, professor Sol!